Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No programa Pauta em Debate desta noite, é uma sexta-feira anterior ao Carnaval, muita gente aí viajando, quem tem a porva, como diz o caboclo, quem tem a porva está viajando, né? Foi para o Rio de Janeiro pular o Carnaval, também em Salvador, mas a imensa maioria de nós brasileiros continua nas suas cidades, né? Um feriado prolongado e muita gente aí fazendo seu churrasco, fazendo a confraternização em família, com amigos, que aliás é uma prática muito gostosa. Mas enquanto você, meu amigo, você, minha amiga, está aí curtindo o Carnaval, vendo pela televisão as escolas de samba, aquela folia toda lá no Nordeste, né? Essa situação, ou então, para quem não gosta de Carnaval, está curtindo também as questões religiosas, tem muitos retiros espirituais também que são feitos, enfim, tem para todo gosto. Mas enquanto você está entretido com esta ou com aquela programação, tem alguém preparando os computadores, os melhores computadores do país para, acredite se quiser, mexer no seu bolso. Pois é, depois da quarta-feira de cinza, no dia seguinte, na quinta-feira, começa o prazo para entrega de declarações do imposto de renda da pessoa física. Ou seja, o conhecido e temido e odiado Leão está de volta. E para falar um pouquinho para a gente sobre as novas regras e também sobre a situação, o prazo, está aqui conosco a contadora Analita Soto. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda mais uma vez, ótima noite. É mais ou menos isso, enquanto a gente está pulando o Carnaval, o pessoal da Receita Federal está preparando os computadores para jogar o leão sobre nós. Para receber aí as milhões de declarações de imposto de renda. E vocês, contabilistas, é claro, já estão preparados também para atender a clientela que precisa fazer a declaração, é isso? Isso, tem uma demanda muito grande, né? Março e abril é a maior demanda dos escritórios de contabilidade. Quando que encerra o prazo, Analita? 28 de abril desse ano. Ou seja, as pessoas têm agora da quinta-feira até o dia 28 de abril para entregar a declaração de imposto de renda. Qual é a vantagem ou a desvantagem de entregar já do início? A vantagem é quem tem imposto a restituir, né? Ela restitui antes, nos primeiros lotes. Então essa é a vantagem. Para quem tem imposto a pagar, aí já começa a pagar dentro do mês. Então talvez é melhor esperar abril. Sempre é interessante conversar com o contador, com quem faz a consultoria, para saber qual é a situação de cada um. Isso mesmo. A gente tem o conhecimento da legislação, né? Então pode estar auxiliando num resultado melhor para a declaração de imposto de renda. Existe mudança de ano para ano. Esse ano tem alguma novidade? Esse ano tem o limite, né, que vai ser agora 28.123,91. Então, acima disso, é obrigado a declarar. E tem a questão dos dependentes. Então, hoje, acima de 12 anos, já é obrigatório declarar o CPF do dependente. Então, para os pais, né, que não providenciaram ainda o CPF, é importante já deixar regularizado. Quer dizer, se eu estou entendendo, então eu tenho um dependente acima de 12 anos, ou que está nessa faixa de 12, 13 anos, que eu já declarava, por exemplo, está com 13 anos, já declarava anteriormente, mas não tinha CPF. Tenho que tirar o CPF, senão não vai ser aceito. Perfeito, isso mesmo. E pode demorar para tirar o CPF, eu tiro na hora. Os Correios têm feito na hora. Faz na hora o provisório. Isso. E aí a pessoa vai declarar já com o CPF do dependente. Isso mesmo. Isso também é para tentar controlar, para a gente não colocar mais um dependente em declarações diferentes. Isso aí. Às vezes a mãe e o pai faz a declaração e acaba declarando o mesmo dependente. Então, para a Receita ter um controle melhor, realmente essa é a finalidade. E vocês, muita gente deixa de entregar a declaração, pessoas até que deveriam. Isso acarreta problemas futuramente para a pessoa? Sim. Passou do prazo, 28/4 é o prazo máximo. Passou do prazo, R$ 165 de multa, mais o juro sobre o valor a pagar, se tivesse imposto de renda a pagar. Quer dizer, a pessoa, e se não declarar,
depois acaba tendo um problema mais sério Sim. com a Receita Federal. Sim, o CPF cancela, ela vai saber isso depois de uns 6 meses que ela não entregou, né? Isso, na verdade, a Receita faz um cruzamento. E a Sim. tal da malha fina, está mais fina ainda? Como que está essa questão? A Receita está muito complicado, está mais rígida ou está igual sempre? Não, cada dia mais eles vão aprimorando os cruzamentos. Então, eles estão pegando coisas que ano passado eles não conseguiam fazer esse cruzamento. Então, realmente, está cada dia mais apurado a análise da Receita Federal. Por isso, para quem tem a dica que fica para você, meu amigo, e para você, minha amiga, claro, você é trabalhador, assalariado, tem um vínculo empregatício, e tem uma vida absolutamente normal, né? Um cachorro, um gato, um carro, uma casa, enfim. Essa é uma situação bastante comum. Mas quem já tem, por exemplo, fez transações, comprou carro, vendeu carro, Sim. adquiriu imóveis, é sempre bom dar uma consulta, fazer uma consulta a um profissional. Sim, principalmente imóveis, né? Então, imóveis têm o ganho de capital. Então, se você comprou uma casa e vendeu ela no outro ano ou alguns anos depois, tem o ganho de capital, que é a diferença entre a compra e a venda. Isso é tributável de imposto de renda. Quer dizer, espera lá um pouquinho. Então quer dizer que se eu comprei aquela data lá em Cambé, do meu amigo que fez um preço especial para mim, valia 130, comprei por 80, achei que fiz um ótimo negócio. E aí eu declarei na minha imposto de renda que eu comprei por 80, né? Isso. Ano seguinte eu vou vender para um outro amigo, vendi por 130, ganhei. Achei que eu estou fazendo o melhor negócio. O melhor negócio do mundo. Eu vou ter que pagar o leão? Sim. Sim, a diferença entre a compra e a venda dá imposto de renda a pagar. E como que eu posso fazer? Se eu lançar mais do que eu paguei, tem algum truque para mim não pagar tanto imposto que não seja ilegal? Claro. Tem sim. Para o caso de imóveis, né, se você tiver todos os comprovantes de uma reforma que você fez, material de construção, toda a despesa, né, se você conseguir ter esses documentos fiscais, você pode avaliar o imóvel e aumentar o valor dele, ou seja, diminuir o ganho de capital. Ou seja, eu vou ajustando o valor para quando eu for vender, eu tenho um lucro imobiliário menor. É Perfeito, isso mesmo. Vale também para carro? Isso eu posso também? Quando eu compro um carro mais barato e vendo, também sou tributado? Não, nesse caso não. O carro não? Não, o carro não, porque normalmente o carro ele é menor, né? O carro ele deprecia normalmente, né? Isso. Ele deprecia, não valoriza. Isso mesmo. Então, quer dizer, o imóvel, quem tem imóvel, quem trabalha com isso, quem compra, quem vende, tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão, senão o que ganha acaba pagando pro leão. Isso. E é alto, e hoje a Receita, esse cruzamento a Receita antes não tinha. E agora os cartórios estão sendo obrigados a declarar para a Receita quem compra e quem vende, então agora a Receita Federal faz esse cruzamento. Então é fácil de cair numa malha fina. E quanto que é o imposto a pagar nesse caso? 15% do ganho de capital, isso. Quer dizer, se eu ganhei 50 mil, eu vou ter que pagar 15% pro leão. Isso mesmo. Que absurdo. É realmente. Realmente, é muito caro. Isso é legal ainda. É um assalto à mão armada legal. Infelizmente. Além da questão dos imóveis, Analita, qual outra questão que sempre gera dúvidas e que as pessoas acabam cometendo erros? O que a gente vê muito lá no escritório é a questão do espólio também, né? Acontece às vezes do contribuinte, né, o pai, por exemplo, falecer no meio do período, né? Vamos colocar 2016 um exemplo. E aí os herdeiros, né, os herdeiros e a viúva precisa fazer a declaração do espólio. Então existe uma declaração de imposto de renda específica para o contribuinte falecido, que chama declaração de espólio. Então precisa ser inventariado os bens, né? Se tiver imposto a pagar, vai precisar recolher. E aí só depois disso que pode cancelar o CPF do falecido. Quer dizer, as pessoas acabam então, quando morre um ente querido, o pai normalmente, né, que é o mais comum, acha que não precisa fazer mais a declaração. É necessário então? Sim, chama declaração de espólio. Ela é específica, ela também acontece nesse período, né? Você pode estar realizando a declaração normal e só consegue cancelar o CPF do falecido dessa forma, fazendo a declaração. É por isso que às vezes acontece pessoas que são absolutamente corretas, no sentido assim, organizadas, né? Nunca deixou de declarar, e aí depois que falece vem uma notificação da Receita, o pai tem um problema na Receita. Mas como o pai sempre fazia? Talvez seja por isso então. Sim. A falta de declaração pós-mortem. Isso, e a hora que começa a levantar os bens, que nem sempre
eram registrados nas declarações, e aí que começa a fazer o inventário, né? E aí começa a preparar a declaração do espólio. Então, às vezes vai ter bens que não foram declarados em vida, que precisa ser declarado agora no espólio. Porque senão ele não pode fazer parte do inventário. Isso Ou se ele fizer parte do inventário e não fizer a declaração de espólio... Isso, tem o cruzamento caindo na malha fina. Vai ter um cruzamento. Isso. Uma pergunta, uma curiosidade minha, aí é a curiosidade do repórter. Essa história que inventaram recentemente, que você pode... Aí, o governo do Paraná tem um programa, e todos os governos têm um programa que você pode, com as suas compras, né, ter um dinheirinho de volta, declarando o CPF na compra. Isso, na nota. Isso gera algum tipo de informação para a Receita Federal, para a Receita Estadual? Eles podem cruzar, por exemplo, quanto eu recebi de rendimentos no ano inteiro e quanto eu gastei. Luiz César, você falou que recebeu 20 mil por ano, mas você já gastou 50. Comprou com seu CPF. Não tem problema? Não pode dar problema? Então, hoje não está sendo feita essa análise, mas em São Paulo, que a nota paulista já está há muitos anos, a gente tem cliente de imposto de renda lá, e eles já têm esse problema. Então, aqui no Paraná, a gente nunca viu acontecer o cruzamento, mas já tem outros estados fazendo, então provavelmente vai acontecer aqui também. E às vezes a pessoa não percebe que ela pode ter mais de uma fonte de renda, por exemplo. Ele é empregado, tem lá seu salário, tem seu vencimento. Autônomo, né? Mas aí faz lá uma picaretagem, né? Como vou no popular. Vende um carro aqui, um carro acolá, vende um sítio ali, mas não declara isso pro leão. Fala, não, é só de vez em quando uma coisa a mais. Mas aí vai no mercado, compra aqui, compra acolá. No CPF dela, eu estou recebendo dinheiro de volta. Mas o CPF pode estar lotando para a Receita Federal um dia cobrar. Sim. Eu acredito até que isso vai acontecer bem rápido. Acho que a partir do ano que vem... Em São Paulo já está acontecendo? Sim. A nota paulista, ela já cruza com o imposto de renda da pessoa física das pessoas. Viu só, minha amiga? E você vai no supermercado, né? E fala, olha, eu recebi 30 reais esse mês do governo do Paraná, né? Eu coloco meu imposto de renda, meu CPF, em tudo que eu compro, olha, esse mês já recebi 100. E aí, quando você vê, o leão vai te cobrar muito mais que isso. Se você gastar, evidentemente, se você gastar mais do que você declara que você recebe. Né? Se for igual, não há problema nenhum. Isso aí. Se todas as rendas for declarada, as despesas declaradas também não vai ter problema, né? Mas se a mãe dá um dinheirinho de vez em quando, né? Tem alguma coisa por fora e começa a gastar mais. Aí né? Fica evidente, né, no cruzamento das informações que tem alguma coisa errada. E aí pode ser que a declaração caia em malha fina e seja chamado lá para prestar, né, uma declaração aí do que aconteceu, né, o porquê. E se isso acontecer, qual é a penalização? Vou ter que pagar imposto da diferença? Então, depende muito, né, que nem se for uma doação dos pais, por exemplo, não, foi uma herança que eu recebi e não declarei, um exemplo, né, não sabia que tinha que declarar essa herança em dinheiro e não declarei no meu imposto de renda. Aí precisa ser regularizada, tanto, né, como doação, então tanto no Estado quanto na Federal. Paga o ITCMD, bens intervivos e paga também o imposto de renda. Isso mesmo. Tem alguma coisa que a gente faça, Analita, que não pague imposto? Respirar, por enquanto, não, né? Respirar, não. De água, o pessoal já cobra o imposto da gente, o telefone cobra o imposto da gente, energia. Respirar, por enquanto, não. E imposto barato também não existe. Não existe imposto barato. Não tem essa situação. O que a gente pode fazer, assim, que é o que a gente sempre orienta os clientes, é o controle, né? Precisa ser uma pessoa bem controlada com os recibos, vai no médico, pega recibo, vai no dentista, pega recibo, e ter esse controle, ter uma pastinha lá, né, imposto de renda, e todo mês, né, todos os gastos que for dedutíveis de imposto de renda, fazer a junção desses documentos. Tem que organizar. Isso, tem que ser uma pessoa organizada para não pagar tanto. E quem hoje não é organizado como esse que vos fala, nunca é tarde para começar. Eu acho que é importante começar, né? Porque já é caro o imposto, ainda pagar mais, aí complicado. Quero agradecer a presença da contadora Analita Soto. Eu vou dar um endereço aqui para você também, que está curioso, né? E quer um pouquinho mais de informação. O site é Personality Contabilidade. Personality com Y no final, contabilidade.com.br. E o telefone de contato é código de área 43 3251 9542 3251 9542. E as pessoas podem ligar também, tirar dúvidas, né? Sim, sem problemas. Então tá bom. Obrigado, querida, pela presença. Um bom carnaval. Obrigada para vocês também.